Então quer dizer que você está apaixonada por alguém, mas essa pessoa está muito distante de você. E não emocionalmente distante, fisicamente distante. E você tem receio de que essa distância estrague o relacionamento de vocês. Eu acho que o seu receio é válido. Verdade seja dita, se vocês estivessem perto, ainda assim, para um relacionamento ir para frente seria muito difícil. E estar à distância, sem contar com olho no olho, com pele na pele, dificulta ainda mais as coisas. Mas não é impossível. Então hoje eu vou trazer para vocês alguns truques psicológicos e dicas que vocês podem começar a aplicar no momento em que quiserem, quanto mais cedo melhor, para garantir que a presença de um na vida do outro e a chama da paixão não se percam, mesmo com a distância. E eu vejo muitas pessoas falando nos comentários: "Ai, mas se não for amor de verdade, não importa o que você faça, não vai dar certo, porque quando uma pessoa ama a outra..." Primeiro de tudo, balela. Paixão é realmente algo que ou você tem ou você não tem. Amor é algo que é construído. Paixão é aquele choque quando você enfia o dedo na tomada. Amor é a casa que você vai pegar tijolinho por tijolinho para criar. Então, sim, a pessoa tem direito de escolha. A pessoa pode escolher a qualquer momento virar as costas e nos abandonar. Mas se ela está escolhendo dar uma chance para o que vocês têm, eu vou trazer aqui dicas para que vocês consigam continuar construindo o amor de vocês, mesmo à distância. Ai, mas a gente ainda é ficante. Ainda é construção de amor. Na minha experiência, enquanto você estiver com uma pessoa que de bom grado decidiu ficar, você tem uma grande chance de construir um amor. E pode não dar certo, mas facilita muito se você tiver atitudes que fortaleçam todas as suas oportunidades. A sedução é uma delas. E é claro, vocês já podem esperar de mim truques com viés psicológico fortíssimo, gatilhos, que não são embasados em vozes da minha cabeça, e sim na ciência. Porque nós somos animais que foram extremamente estudados e cujo comportamento já foi mapeado faz muito tempo. Então vem comigo e vamos aprender a usar esses truques para garantir que esse amor fique cada dia mais forte. Então ajeita o seu cabelo, arruma sua postura, nada de carinha de derrota, de tristeza, porque estou longe de quem eu amo. Eu preciso que você tenha agora a mente fria, calculista, nem que seja por um momento, pra gente criar uma boa estratégia pra você defender o que é seu. Então vamos lá, o primeiro ponto, assim, que é o chave quando você começa a falar sobre relacionamento à distância, é que a rotina dos dois muda. Vocês tinham uma rotina de se encontrar, de se conversar em horários específicos, e isso vai por água abaixo. Mas vocês precisam desenvolver uma nova rotina, porque mesmo a pessoa mais criativa, mais anti-rotina que você conhecer, vai instintivamente amar ter momentos que ela sabe que será cuidada, que será amada, que vai trazer um quentinho pro coração. E esses momentos, que a ciência chama de rituais, podem ser diversas situações, como por exemplo, um momento do boa noite e bom dia especial, datas comemorativas que vocês separam só para vocês, a hora de comer que vocês fazem uma videochamada para poder dividir um prato juntos, mesmo que à distância. Quando a pessoa sabe que ela pode contar com esses momentos de prazer, o nível de satisfação dela aumenta, e a rotina sempre vai ter um papel essencial para trazer uma sensação de proximidade, tanto para você quanto para a pessoa. Isso significa que, quando um entende a rotina do outro e faz parte ativamente dela, o nível de insegurança que você sente diminui. Segundo a psicologia cognitiva, o cérebro não libera dopamina só quando nós recebemos uma recompensa. Ele libera dopamina quando ele sabe que a recompensa está para chegar. Como, por exemplo, quando você está em uma sexta-feira, finalizando o seu trabalho ou finalizando a sua escola, e você sabe que o sábado vem e você vai fazer algo incrível. A sensação de prazer já começa ali. E é por isso que rotinas são tão importantes. Seja você aquilo que vai liberar a sensação de dopamina por causa da antecipação na mente do seu parceiro. E é claro, se você só fizer manutenção de rotina, acaba que uma hora ou outra, se a pessoa for passar muito tempo longe, cai na mesmice. Então você ainda tem espaço para ser imprevisível, para criar uma surpresa, para trazer aquela loucura da paixão. O amor é rotina, a paixão é o imprevisível.
Os dois precisam aparecer, só que a rotina, o amor, acaba sendo mais importante ao longo prazo do que a paixão. Então você vai mandar áudios provocativos. Eu não tô falando de fotos picantes, a não ser que você queira, mas um áudio provocativo, falando quanto que a presença dele seria boa agora pra você, que dá aquela massageada no ego do homem que ele pensa, eu tinha que estar lá, tomando posse dela que tá me esperando, entende? Então uma foto bem linda do seu look, ou até compartilhando uma situação engraçada que você tá passando, demonstrando bastante o seu senso de humor, demonstrando bastante que você vai levar a vida com leveza enquanto a pessoa não estiver aqui, mesmo que você não esteja levando, mesmo que no fundo você esteja sentindo assim, ai que merda, eu não aguento mais, eu não consigo fazer nada certo. Não, você não vai demonstrar isso. No campo de batalha da vida, você não demonstra suas fraquezas, a não ser que seja conveniente pra você. Às vezes as nossas fraquezas são armas, mas nesse momento não. É só uma fraqueza que mais vai atrapalhar o seu relacionamento do que ajudar. Então você guarda. Outro ponto que é muito importante a gente conversar é sobre o apego e o carinho, que são coisas que a gente sente muita falta quando o nosso parceiro tá longe. E ele também sente. Tanto o apego quanto o carinho em geral trazem a sensação de segurança emocional para o ser humano. E nisso eu vou precisar que você seja um pouco fria e calculista aqui, tá? Ao invés de ficar insegura porque o seu parceiro tá longe, eu quero que você pense que, independente de, ele pode ir pra uma festa ou outra, a vida real é chata, é entediante, ele vai estar à distância, sem ter os amigos dele próximos, sem ter a namorada dele próxima, completamente desestabilizado sem fonte de apoio, ou com pouca fonte de apoio. Então, se você quer que o relacionamento de vocês fique firme, fique forte e fique cada dia mais forte, essa é uma grande oportunidade de se tornar uma fonte de apoio essencial para ele, um vínculo seguro, para onde ele possa ir depois de um dia terrível em que tudo deu errado. Você tem que entender que a atenção que você dá para uma pessoa é igual sal ou açúcar. Se você coloca muita atenção em alguém, desanda. Mas se você coloca a quantidade certa de atenção que aquela pessoa precisa, tudo tem mais graça para aquela pessoa. Na verdade, eu sinto que as mulheres seriam muito mais poderosas se elas entendessem o poder da atenção e não desperdiçassem ela com coisas inúteis. Mas isso é para outro vídeo. O que importa aqui é se você demonstra que você se importa, que você está lá, que você escuta. Isso deixa a base emocional do relacionamento de vocês cada vez mais forte, independente de estar à distância ou não, mas principalmente à distância. Porque no dia a dia, quer queira, quer não, ele tá com todo mundo que ele conhece perto. Então, a importância da atenção que você dá pra ele é menor. Ele tem outras fontes de onde receber essa atenção, diferente de quando ele está em um país em que ele não conhece praticamente ninguém. É engraçado porque a mulher sente exatamente o oposto. Ela pensa, não, ele tá em um país completamente diferente. É agora que a minha atenção realmente não significa mais nada. Não, meu amor. Acorda. Usa essa ferramenta para ter cada vez mais poder sobre o seu homem. Mande mensagens que ativem a imaginação dele, explicando lugares em que você está, coisas que você viveu com detalhes, criando cenário para ele poder imaginar. Como você estava em um parque que vocês dois conhecem, e você viu os pássaros passando, o vento, alguma árvore que desabrochou e você lembrou dele. Deixa ele imaginar. Você pode mandar fotos também, as fotos ajudam. Mas mande mensagens primeiro que evoquem nele o que você sentiu, o que você pensou e sobre como ele esteve nos seus pensamentos. Ou então, se você é uma garota mais picante, manda uma mensagem falando que você acabou de sair do banho, que você tá pensando nele, uma foto de toalha, por que não? Eu não sou muito a favor de fotos explícitas, principalmente se você desconfiar que o seu companheiro pode ter acesso a conteúdos impróprios, porque você não quer que instintivamente ele te confunda com aquilo que ele tem acesso fácil, mas assim, fotos instigantes, com um pouquinho de sensualidade, não tem problema. Então, sim, algo mais sugestivo às vezes, uma mensagem que desperte a capacidade dele de ver, porque homens são muito visuais, mesmo quando eles estão lendo, eles estão vendo, tem muita força na sua sedução. Eu acredito que palavras bem escolhidas seduzem até mais do que uma foto óbvia, porque a realidade, às vezes, nem é tão boa quanto a fantasia. E à distância, você tem a possibilidade de se
se tornar uma fantasia dele, uma musa, a personificação de todas as coisas boas que ele pode ter se ele vier até você. Ou se você for até ele. E eu falo isso porque Freud já ressaltava a importância da fantasia. Quando o toque não está disponível, o cérebro compensa, criando imagens, histórias, projeções. Significa que o seu companheiro fica mais criativo na hora de te imaginar. Então treina aquela sua voz. Você sabe que voz eu tô falando. Pra mandar um áudio bem. Às vezes você não tá falando nada demais, mas é sua voz. Manda um áudio com aquela voz. Ou uma foto que é pra ser inocente, mas não é. E veja como facilmente as áreas do cérebro dele ligadas ao desejo vão ser ativadas. O segredo principal da sedução é entender que nós somos animais. Nós respondemos ao que é visual, nós respondemos a ouvir algo com um tom um pouco mais. Nós respondemos a cheiros. Se o seu parceiro está à distância, vocês perderam um sentido. Quantos outros sentidos vocês têm para brincar? E eu acho que a principal parte que faz toda a diferença na ideia da conquista, da sedução à distância, é criar um mundo só de vocês. Que não importa se vocês estão no Brasil, na Irlanda, no Egito, não importa. É um lugar em que outras pessoas não entram. Só vocês dois têm a chave. Então vocês precisam ter uma música só de vocês, um apelido que só você chama ele, frases que você só troca com ele, para que ele sinta que só você traz essas pequenas coisas para a vida dele. Mesmo que realmente pequenas, às vezes é de pequeno em pequeno que a gente ganha. Outra coisa maravilhosa para pôr em prática são cartas, digitais ou físicas. Então, por exemplo, vocês podem ter um drive, aonde um dia você escreve uma carta para ele, que ele só pode ver no dia seguinte. Ele lê a carta e aí ele escreve uma carta para você que você só pode ler no dia seguinte. Ou de 2 em 2 dias, ou uma vez por semana. Mas a ideia é, um escreve uma carta que o outro só pode ler depois. Ou não, você pode ser uma pessoa mais analógica. Manda uma carta para ele, perfuma a carta, envia. Deixa ele abrir a carta, ler o que você falou, sentir o perfume que você colocou na carta. Pede uma carta para ele, às vezes ele pode dizer: eu não sou bom em escrever. Você fala, manda um cartão postal com alguma frase que te lembra de mim. A gente sempre tem que adaptar pro tipo de pessoa que a gente tem. Alguns gostam de escrever, outros não. Alguns preferem imagens, então você pede e manda uma foto que te lembra de mim. E a ideia da foto é realmente muito boa. Vocês podem criar um drive de fotos, onde vocês vão compartilhar fotos não óbvias. Então é tipo o álbum de fotos de estamos longe, mas isso daqui me lembrou de você. E quando você vê algo que lembra dele, você tira foto. Quando ele vê algo que lembra de você, ele tira uma foto. E vocês vão ter esse compilado de fotos de momentos que ambos lembraram um do outro, para quando a saudade apertar demais. A única certeza que você vai ter quando a saudade estiver forte é que essa pessoa pensou em você tanto quanto você pensou nela. Outra coisa maravilhosa é uma playlist de casal no Spotify. Então você cria uma playlist com ele, onde vocês colocam as músicas que vocês acham que tem tudo a ver com vocês, mas enquanto vocês estiverem à distância, também devem adicionar na playlist músicas que fizeram um pensar no outro. E aí você avisa pra pessoa: olha, eu coloquei essa música porque eu pensei muito em você, por causa dessa parte, por causa do lugar em que eu tava. Na hora veio você na minha cabeça. Esse tipo de troca faz a pessoa se sentir tão amada. É uma ferramenta muito forte, muito importante para criar segurança e estabilidade no relacionamento. E a última dica que eu trago aqui, que talvez seja uma das mais difíceis, é: tenha sua vida longe da pessoa. Eu conheço muitos casais que quando eles se juntam, eles fazem tudo junto. Mas você precisa, mesmo que seja difícil, lembrar que você tem interesses, você tem sonhos, você tem aspirações, você tem que desenvolver hobbies, você tem que ser apaixonada pela vida. Quanto mais você amar ser você mesma e amar a vida que você é capaz de criar com as suas próprias mãos, mais esse homem vai te admirar. Porque, é claro, homens podem amar mulheres que fazem muito por eles, mas eles são completamente obcecados por mulheres que fazem muito por si mesmas. Aproveite esse período em que seu homem está longe para se envolver profundamente em hobbies. Sair com amigos que você não saía faz tempo. Ver a sua família. Ir em uma biblioteca. Ir em um museu. Decorar a sua casa. Pintar uma parede. Comprar flores. Escrever. Desenhar. Costurar. Cantar.
Entende quantas possibilidades você tem? Tire todas do papel, todas que você conseguir. A saudade dói menos quando nós estamos ocupados. Então, o maior erro que pode destruir tudo que você construiu é ficar desocupada sentindo saudade. Meu amor, você é poderosa. Vá atrás do que é seu. Vá atrás da sua melhor versão. E pode ter certeza que se esse homem gosta de você hoje, ele vai amar você amanhã, quando ele vê o quanto você evoluiu. Aqui foi a Lilith. Uma semana brilhante para você.